A paz do Senhor Jesus. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 15. Nós vimos no último vídeo os princípios das dores. Agora vamos entrar na grande tribulação. Lembrando que Jesus está falando para os discípulos, não é para a multidão. Então é para a igreja, para quem é discípulo de Cristo. Quando pois virdes que a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entenda. Então, resumindo, a igreja vai estar na grande tribulação. Ele está falando para os ímpios. Esse negócio de pré-tribulacionismo é um engano. Está falando quando vocês virdes, ele está falando para os discípulos em particular. Se eu e você somos discípulos de Cristo, então é para nós. Então quando nós vê o abominável da desolação, ou seja, o anticristo, que falou o profeta Daniel já tinha anunciado sobre ele, que está no lugar santo, quando ele se assentar no lugar santo, quem lê entenda, ele está falando os que estiverem na Judeia, fuja para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar coisa alguma da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. Por que Jesus está querendo dizer isso? Não é só fugir. Ele está falando aqui, se você está com um amor às riquezas desse mundo, se você está preocupado com ganhar dinheiro aqui, se você está preocupado com sua conta bancária, com o seu trabalho, você que fica 24 horas pensando em coisas materiais, não vai dar tempo. Tem que largar para trás. As pessoas precisam entender, irmãos, que todo esse dinheiro, riqueza, banco, tudo essas coisas vai estar na mão do anticristo. E ele fala, quem estiver no telhado, não desça para tirar, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de correr atrás dessas coisas. Então nós temos que estar desapegado dessas coisas desse mundo. Nós temos que estar desapegado. E ele fala, quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as vestes. A gente, irmãos, tem que se preocupar com a nossa alma, com as coisas eternas. Não estou falando para você deixar de viver, de comprar, não. Mas que nosso coração esteja totalmente voltado para as coisas de Deus. Porque quando o anticristo manifestar, meus irmãos, não vai dar tempo de você sacar um dinheiro no banco, não vai dar tempo de você voltar e estender as roupas do varal, não vai dar tempo de você limpar a casa. Fuja, se esconda. E ele fala, ai das grávidas, versículo 19, das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Por que ele está dizendo isso? Não aconteça nem no inverno nem no sábado. Porque no sábado, na época que... Esse aqui conta também a história do general Tito. Porque o sábado em Jerusalém, as portas... ninguém trabalha. Quando o povo do Irã atacou Israel há um tempo agora, eles atacaram no sábado. Porque o sábado a cidade para. Trazendo para os nossos dias, no lado espiritual, os religiosos, que precisam de um templo para adorar a Deus. Precisa de uma instituição física, senão ele não consegue servir a Deus. Aquelas pessoas crentes fraquinhas, as grávidas, as crentes fraquinhas, os crentes fraquinhos, que não conseguem ler a Bíblia em casa, não conseguem orar, precisam de um templo, precisam de um dia religioso. Jesus fala assim, não que não aconteça nem no inverno, nem no sábado. Irmãos, é por isso que eu falo para vocês aqui, procure ler a Bíblia em casa, se fortaleça, ore a Deus, busque a Deus. Se você depende de um templo, se você depende de um pastor para te guiar, de um pregador para te guiar, mostra que você não conhece Jesus Cristo. E ele fala, porque haverá tão grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá.
Irmãos, vai ser uma grande tribulação sobre essa terra. Quando o anticristo manifestar, quem serve a Deus, vai ser uma tribulação muito grande. A tribulação, a grande tribulação, vai ser para separar o joio do trigo. Tribulação é para saber se nós estamos firmados na palavra. Quantos ouvi aí, eu vou morrer por Cristo. Vou morrer. Daí já se entregaram ao mundão, estão no mundão já. Quantos pregadores de rua aí, tô firme no Senhor, tô firme. Não, vou morrer, não vou aceitar marca, não vou aceitar. Não vê um rabo de saia, já correu atrás. Primeira proposta do diabo, aceita, como que quer falar? O próprio Jesus falou, vai ser tão grande a tribulação. Vai ser uma tribulação tão grande que no princípio do mundo não teve e nem jamais haverá. Você está entendendo o que é isso? Se aqueles dias não fossem abreviados, Jesus encurtou aqueles dias. Nenhuma carne se salvaria, ninguém vai se salvar. A pressão psicológica, a pressão física, a pressão de todos os lados. O anticristo vai fazer uma pressão gigante. Irmãos, tô perdendo a fé, irmão. Por quê? Minha energia acabou. Quero abandonar Jesus porque o meu casamento acabou. Quero abandonar Jesus porque eu perdi o emprego. Então você não está preparado para suportar isso aqui. Se qualquer coisinha que acontece na sua vida você quer voltar para trás, qualquer coisinha que você acontece, você, não, vou abandonar Jesus, então você é mais um que vai estar no meio, vai servir o exército do anticristo. Jesus mesmo fala, se aquele dia não fosse abreviado, meus irmãos, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. É terrível, irmãos, a grande tribulação. A igreja vai passar pela grande tribulação. Então se vos disser, versículo 23, eis que o Cristo está aqui ou ali, não dei créditos. Porque surgirão falsos Cristo, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, se fora, enganaria até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disser, ele está no deserto, não saias. Ele está no interior da casa, não acrediteis. No governo do anticristo vai ter falsas igrejas, como tem hoje, vai aumentar. Vai ser um evangelho mutilado. Eu costumo falar, irmãos, que a religião do anticristo não vai ser um catolicismo, não vai ser um islamismo, um satanismo, vai ser um evangelho coach, um evangelho igual essas igrejas estão pregando aí, que é um falso evangelho. Jesus está falando, vai surgir muitos falsos cristos nesse tempo, vai surgir muitos falsos profetas, mas ele fala, não dei créditos. Ele está falando para nós, irmãos. Ele não está falando para o ímpio, ele está pregando para nós. Esse sermão é para os discípulos em particular. Então a igreja vai estar aqui. É um sermão para nós aqui. E ele fala aqui, farão sinais. Vai fazer tão grandes sinais, maravilhas, prodígios, que fora possível enganar até os escolhidos. Irmão, vai chegar a enganar até quem serve a Deus. O povo está sendo enganado aí, irmão, por esses profetas da Shopee, esses pastores lunáticos aí. Se for possível, até os escolhidos. Jesus fala assim, portanto, eis que vos tenho predito. Eu já estou avisando vocês. O povo está sendo enganado, irmão, pelo Edir Macedo, pelo Valdomiro, pelo Silas Malafaia aí, pelos papas, pelos padres, macumbeiro. Jesus está alertando nós, tenho avisado vocês. Vocês estão sendo enganados, não é porque vocês não sabem, está sendo avisado. Vocês sabem que estão sendo enganados. Irmão, mas eu não sabia. Por quê? Não sabe porque você não lê a Bíblia. Mas Jesus lá alertou para nós. Estou avisando vocês, é predito isso. É anunciado que vai acontecer isso. Portanto, se vos disser, ele está no deserto, não saias. Ele está no interior da casa, não acrediteis. Não vai atrás.
Não acredite. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. O povão está aí, irmão, sendo enganado pelos falsos profetas. Jesus, no Mateus 24, ele repete o sinal do falso, um dos sinais que é dos falsos profetas várias vezes. Porque é o sinal que o povo mais é enganado. Quantas pessoas, irmãos, acreditando em Edir Macedo, irmãos? Quantas pessoas acreditando em Deus e amor? Igreja quadrangular, sendo doutrinado por pastoras. E pior, que assiste as mensagens aqui, vê o engano que nós estamos denunciando, mas continua sendo enganado porque gosta. Você vai ser um que vai adorar o anticristo. Você vai ser um que vai ser enganado pelo anticristo. Está sendo enganado pelos anticristos. Acreditando em pastoras, pastores da política, templos falsos, falsas igrejas. Vão atrás de sinais, de milagres. Um bando de crente que não lê Bíblia. Um bando de crente que prefere seguir sinais. Em vez de tomar vergonha na cara e ler a Bíblia, Jesus está alertando, estou avisando vocês. Vocês vão ser enganados. Vocês vão ser ludibriados pelos falsos profetas. Dão dinheiro, você financia esses templos. Você é mais um que serve o diabo. O engano está sendo propagado por causa de vocês. Jesus está dizendo, por causa de nós. Assim como o relâmpago se mostra no Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Morte em massa, vai ser uma morte em massa. Quem não adorar o anticristo vai ser morto. Vai ter cadáver de crente espalhado para todo lado. Não vai ter sepultura para enterrar tanto crente que ele vai matar. Ali vai ver se você serve a Deus ou não. Se você está disposto a morrer por Jesus. Como os primeiros cristãos eram torturados, mortos, eram crucificados, queimados. Leia o livro dos mártires, para você ver o que eles sofreram. Logo depois da aflição daqueles dias, logo depois da grande tribulação, o sol se escurecerá. A lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. As estrelas, o sol, as potências do céu serão abaladas. Pensou um sol de meio-dia? Um sol de meio-dia não existir. Por quê? Eles vão estar preparando o quê? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus à outra. Jesus vai aparecer nas nuvens. Vai ser um barulho terrível para esse mundo que adora o diabo. Tem dia aqui que é um inferno aqui nessa rua aqui. De som para todo lado. Quando Jesus rasgar o céu mesmo, irmão, eles vão ver o que é barulho mesmo. Eles vão ver o que é barulho mesmo. E vai ver o Senhor do céu na glória. E ele enviará os seus anjos. Ele vai recolher todos os escolhidos. A terra vai lamentar. Quantos foram avisados? Os falsos crentes vai estar servindo o diabo, o anticristo. Mas aí já é tarde demais. E ele vai enviar os anjos para recolher os escolhidos dos quatro ventos da terra, de uma extremidade dos céus à outra. Então, irmãos, eu falo para você nessa manhã, se firma na palavra. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Mas temos que estar firmes para não ser enganados pelo diabo. Estamos às portas, meus irmãos, da grande tribulação. Os princípios das dores estão aumentando. E Jesus está voltando.
Amém? Lemos do versículo 15, Mateus 24, do 15 ao 31. Amanhã continuamos 32. Medite na palavra. Ore e busque a Deus enquanto se pode achar. Que Deus abençoe em nome de Jesus.